Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Prova Concurso. Aqui estou o professor Brian, mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho, a Prova Concurso até você. Que legal, que alegria ter sua companhia. E vamos com tudo com mais uma edição do nosso programa de Raciocínio Lógico. Se você não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo de muita qualidade para você, seja da minha área, seja de outras áreas, tem muita coisa legal acontecendo, viu? E no programa de hoje, eu estou resolvendo e tentando trazer uma resposta para você para as principais perguntas feitas lá no Google sobre matemática financeira, raciocínio lógico e estatística no mundo do concurso público, legal? E já resolvemos um outro problema, que era aquela situação do como melhorar o nosso raciocínio lógico. E na saga, nós vamos para a segunda edição hoje, que é a segunda pergunta que mais vezes aparece no buscador lá, e é exatamente o que cai numa prova de raciocínio lógico matemático. Qual é o conteúdo que eu devo estudar, quais são as preocupações, viu? E quando eu vi essa era uma das perguntas mais feitas no buscador, foi até fácil para mim trazer essa solução ou pensar num vídeo para explicar isso, porque eu acabei de gravar aqui na Prova Concurso um curso completo de raciocínio lógico, pensado justamente para aquele que vai dar o primeiro passo, que vai começar do zero e chegar num bom nível, aí, para um concurso muito bom de raciocínio lógico matemático. Então, eu vou trazer aqui para você uma explicação. Veja, quando se fala em edital de concurso público, é muito importante você entender que eles não são todos iguais. Às vezes, você vai ter alguns conteúdos a mais do que eu vou apresentar aqui, e às vezes você vai ter conteúdos a menos que eu vou apresentar aqui. Então, é muito importante que ao você decidir qual concurso você quer, qual é o cargo que você pleiteia, que você veja o histórico dos concursos anteriores para você ter uma noção do que aparece nessa prova. Então, estou assumindo aqui o risco que pode ter mais conteúdo do que eu estou falando ou menos conteúdo também, perfeito? Vamos lá. Algumas bancas, algumas comissões organizadoras, elas têm uma clareza muito grande nos conteúdos. Outras bancas, elas vão colocar ali o tipo de prova que aparece ou quais são as habilidades que você tem que ter. Então, isso também varia de banca para banca. Ou em linhas gerais, quando você vai estudar raciocínio lógico matemático, acompanha aqui comigo, você tem algumas habilidades que você precisa desenvolver. Geralmente, ele vai falar sobre, primeiro, resolução de problemas. Sempre vai ter um problema. Nunca vai ser como você às vezes fez lá na sua escola, quando você estudava. Esqueça essa história de que vai cair a questões do tipo calcule o valor, resolva a equação. Esqueça, isso não é habilidade de concurso público, já faz mais de 20 anos que não cai em prova, tá? A grande ideia é que você consiga resolver um problema usando diferentes habilidades. Veja, a estrutura de processo entre relações arbitrárias, entre pessoas, lugares, objetos, eventos fictícios, trabalhar com dedução de novas informações, aí compreender a elaboração lógica por meio de diferentes raciocínios, o verbal, o matemático, o sequencial, a orientação espacial temporal, formação de conceito e discriminação de elementos. Eu vou ser sincero com você, eu tirei isso aqui do edital do concurso público. Não é tão fácil assim de você falar assim, é isso que eu tenho que saber. E ele vai continuando, ele fala, compreensão do processo lógico que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Tudo isso que você está vendo aqui, tudo isso é exatamente um curso de raciocínio lógico. Mas quando você for pensar em estudar raciocínio lógico, para você desenvolver essa habilidade, você vai precisar ter alguns conteúdos, vai precisar ter algum tipo de conhecimento. Agora, vamos falar dos conhecimentos que você tem que ter para dominar raciocínio lógico. Primeiro, você vai ter que saber o que são proposições e operadores lógicos. Você vai ter que conhecer tabela verdade, você também vai ter que conhecer tautologia, negação de proposições, equivalências lógicas e quantificadores. Todos esses conteúdos aqui, tudo isso organizadinho por aula, vai te levar a dominar a chamada lógica de argumentação. A lógica de argumentação é justamente a soma desses conteúdos que você viu aqui.
Inclusive, como a gente faz o programa já há algum tempo, todos esses conteúdos eu já produzi material aqui para você, viu? Se você procurar aí na playlist de aulas do programa de raciocínio lógico, você vai ver que todos esses conteúdos já foram abordados. Dá para estudar aqui comigo mesmo. Se você gostou da dinâmica e da didática, tem tudo pronto aí para você, tá? Agora é o seguinte, olha, e uma vez que você dominou esses conteúdos, essas habilidades, você pode pensar como resolver questões de sequência, de figuras de palavras, como entender lá o princípio da casa dos pombos, que é importante, e problemas de orientação no plano, no espaço e no tempo. Isso é um edital de raciocínio lógico. Tem bancas, que eu vou pegar um exemplo aqui, a Fundação Getúlio Vargas de Assis Granril, por exemplo, que no edital elas já colocam desse jeito aqui. Bancas como a Fundação Carlos Chagas, que a gente está vendo aqui, elas colocam desse jeito. Então, tem todo tipo de banca que vai organizando o seu edital da melhor maneira possível, perfeito? Às vezes, esse edital ele se estende um pouco para matemática. Cai conteúdos de matemática também numa prova de raciocínio lógico matemático. E é aí que vem a medida. Tem editais que colocam muito mais do que eu vou falar e outros colocam menos do que eu vou dizer. Na média das coisas, quando você vai estudar raciocínio lógico, você vai estudar um pouquinho de matemática também. E geralmente é razão, proporção, regra de 3, porcentagem, frações e operações envolvendo múltiplos divisores e as operações básicas. Então, quando se fala numa prova de raciocínio lógico matemático, cai as operações básicas, frações, grandezas, proporção, regra de 3, porcentagem, é isso basicamente. Eu organizei aqui uma ordem de coisas e para você poder aprender matemática. Eu recomendo que você comece pelos números inteiros, aprenda as regras de sinais, as principais continhas, aí vá lá estudar os múltiplos e os divisores, MMC, MDC, frações, depois você vai para razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3 e porcentagem. Depois você aprende esses conteúdos, já é um bom começo para você estudar e desenvolver matemática. Como eu te falei, tudo isso já está preparado, está pronto para você. Procura lá na playlist, eu tenho certeza que você vai se identificar com esses conteúdos aí, legal? E também tem alguns editais de raciocínio lógico matemático que colocam noções de estatística. Dependendo muito do cargo, da região que você está fazendo e qual é a finalidade do cargo, pode cair também um pouquinho de estatística, tá? Quando se fala em estatística, é uma estatística bem básica, quando se fala de noções de estatística. O que vai cair lá? Medidas de tendência central. Quem são elas? A média, a mediana, a moda. Vai cair também alguma coisa de leitura e interpretação de gráfico e tabela, pode aparecer. E alguns editais trazem também as chamadas medidas de dispersão, que é o desvio médio, a amplitude, a variância e o desvio padrão. Então, essas habilidades, elas são cobradas em algumas provas de raciocínio lógico matemático, tá? E para você organizar isso na sua cabeça, eu sugiro que você comece com a leitura e interpretação de gráficos, que você depois estude as medidas de tendência central e também, depois, no final, as medidas de dispersão. Então, essa seria a ordem, dependendo muito da banca, do curso, do nível que você precisa para você desenvolver raciocínio lógico matemático, tá? Uma outra grande dica é que você precisa lembrar que na prova, ela é uma prova de resolução de questões. Ou seja, você tem que resolver, praticar muitas questões, como a gente falou no outro vídeo. O melhor jeito de você aprender é a aprendizagem ativa, não a aprendizagem passiva, que você só lê, só vê e escuta. Você tem que colocar a mão na massa. Então, ter uma boa plataforma de resolução de questões, como a prova de questões, você vai ver que ajuda demais na sua evolução nessa área de exatas, perfeito? Então, veja. A minha ideia aqui é que tem muito conteúdo já, tem muita coisa muito boa produzida na internet. Só que às vezes não tem um link de uma coisa com a outra, ou principalmente você não sabe o que tem que estudar primeiro ou estudar depois. Então, essa foi a minha intenção nesse vídeo aí, legal? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Toda semana tem conteúdo de qualidade para você. E na semana que vem nós voltamos com mais um programa. Você já é meu convidado, viu? Um ótimo estudo a todos, uma ótima semana. Parabéns pela busca do conhecimento. Fique com Deus. Tchau, tchau.